Bom dia. Só para vocês entenderem, a gente marcou, isso aqui hoje é para ser um bate-papo bem esclarecedor, bem descontraído. A gente marcou esse bate-papo hoje aqui para poder falar de um assunto importantíssimo que está bugando a cabeça da maioria dos empresários no país, que é essa questão da reforma tributária, que vai acontecer para o ano que vem, mas as medidas precisam ser tomadas esse ano, né? Na verdade, já deveriam estar sendo tomadas, né? Uma vocês têm 20 dias para resolver. Pô, começamos bem. Não tinha nem vindo. Aí aquele pessoal assim top, entendeu? Tem 20 dias para resolver. E nada melhor do que ter dois grandes especialistas dentro do clube para poder estar dirimindo qualquer dúvida com relação a essas questões da reforma tributária. E aí, a gente começa esse bate-papo querendo saber o seguinte: a gente precisa entender o básico, né? Então, por que essa reforma tributária está sendo feita? Lúcio. A princípio, para contestar aquilo que estava naquela frase do Maílson da Nóbrega, né? Tirar esse entrave burocrático tributário. A reforma foi feita através de uma emenda constitucional de 2023, com a lei complementar 2014 dá uma regulamentação nela, falta ainda um decreto para que estipule realmente todas as regras. E aí a ideia principal dessa reforma é fazer com que um conjunto de tributos se tornem um único tributo. Tecnicamente, a gente não escutaram, né? Um conjunto de tributos se tornar um único tributo. Aí já começa o problema. A reforma tributária transformou em 3 tributos. Então deixou de ser um conjunto para um, que era a ideia, teria só o IVA, não vou ter. Eu vou ter o IBS, vou ter o ICBS e vou ter o IS. Eu brinco lá no escritório, sempre falo que nós temos uma grande sopa de letrinhas. É tanta letrinha, tanta sigla, então um raciocínio mais rápido. Eu tenho o PIS, né, vocês todos empresários, tem PIS e COFINS, um tributo diretamente sobre o teu faturamento, sobre a tua receita, que é uma contribuição. Se transformou em CBS. Eu tenho o ISS, o ICMS, também já caracterizando dentro da sua receita, um outro com confronto ou não, o débito ou crédito, se transformou no IS. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E tem o IS, que é um imposto seletivo sobre determinadas atividades que você vai consideradas nocivas, que poderão ser nocivas. Então, esse entrave burocrático, ele vai continuar existindo pelo menos aí ao longo dos 7 anos, que é esse período dessa implantação de 2026 a 2033. A realidade é essa. Ao longo da conversa, a gente vai, vamos assim, minimizando ou maximizando o problema. A pergunta que a gente quer saber, e aí eu volto para você, Dan, é o seguinte: para quem é empresário, para quem é empreendedor, o que isso muda? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Um prazer participar de uma mesa contigo. Bom dia, Eduardo. Grande moderador. Dona Tabata, líder do nosso clube. Hoje não está muito bem frequentado, os visitantes que estão aqui hoje devem estar estranhando, pensei que o salão estivesse cheio. Bem, você quer saber o quê? E vai mudar para você? O que muda para mim e o que muda para todo mundo? Porque eu vou ser bem sincero, eu convoquei esse bate-papo com vocês aqui porque eu sou o maior interessado. Ele quis a consultoria gratuita. É exatamente isso. Ele tem essa mania. Gente, o governo não faria uma mudança radical no nosso arcabouço tributário para melhorar a vida de ninguém. Lamento dizer isso, mas essa é a verdade e o governo está aí para isso. O governo não tem outra função do que arrecadar e procurar aplicar esses recursos onde ele deveria aplicar, que nem sempre acontece isso, mas este é o objetivo, este é o escopo. O que vai mudar para nós? Qualquer coisa nova que surja, sempre muda muita coisa em diversos aspectos. Eu lembro que em 1517 mudou o imposto e o imposto estadual passou a chamar IVC. Eu duvido que alguém aqui sabe o que é IVC. Mas o IVC
tinha o nome de Imposto sobre Vendas e Consignações. Não tinha crédito, não tinha confronto. Hoje ICM é confronto, né? Quem paga ICM sabe que é confronto. O IVC você pagava sobre as suas vendas e pagava sobre as suas consignações. Deixava uma mercadoria na empresa, você pagava imposto sobre aquilo ali. Muito bem. Esse modelo não vigorou até que entrou em vigor o ICM. O ICM está aí até 2033, salvo engano, quando vai ser extinto. O que vai mudar para a gente é uma pergunta muito vaga. A resposta não pode ser objetiva. Mas diminuição, redução de imposto, não contem com isso. Pelo contrário, não contem com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, qualquer empresa que tenha um mínimo de organização, ela vai encontrar meios de na sua atividade, criar mecanismos que possam reduzir essa tributação. Não vai ser através da sonegação. A sonegação, praticamente, com esta legislação, vai deixar de existir. Aí você fala, poxa, deixar de existir a sonegação é um negócio que está na nossa raiz, faz parte da nossa cultura, está dentro do meu ser. Eu tenho que sonegar, senão eu não vivo. Essa palavra Mas Sonegar não, caixa 2. não esquece. Muito difícil em termos do caixa 2. Não entendi um olhar que se Darcy, olhou aí pra alguém. Darcy, não esquece, Darcy, não esquece, Então, está gravando e eu não vou editar não, tá? O que vai mudar para a gente? Gente, o que vai mudar para a gente? Muitas medidas de ordem administrativa. Você vai ter que mudar o seu parque de informática. Você vai ter que mudar sistemas. E vai começar agora com a emissão de nota fiscal, que vai ter já alguma coisa, né? Então, essas coisas mudam, mas a gente não sabe exatamente onde é que nós vamos parar com isso, não. Eu digo para vocês que a reforma tributária é uma discussão antiga, tá? Não começou na semana passada, não. Começou há muito tempo. Agora, no final de 2023, que surgiu uma emenda na Constituição, 1032, salvo engano, de 23. Esta emenda da Constituição, com esta emenda da Constituição, nós chegamos, então, a essa lei complementar de 214, de 25. Em dezembro de 23, surgiu uma emenda à Constituição. A Constituição tinha que abraçar isso aí. É um reclamo da sociedade? Toda lei que surge é um reclamo da sociedade. As leis surgem em função do reclamo da sociedade. E a sociedade empresarial estava reclamando a sociedade aqui de fora quer reclamar uma redução de imposto. O governo não vem com redução de imposto. O governo vem com arrecadação mais rápida, mesmo que não seja maior em termos de quantitativo, ela vai ser muito mais ágil, muito mais rápida. Então, a 2014 vem para regular a emenda constitucional, a emenda de 2023. E nós estamos aguardando ainda muitas regulamentações, ainda vem regulamentação por aí, ainda vem alguma coisa que vai ser consolidada ou não. Para vocês terem uma ideia, eu já vou terminar, tá? 214, que é a nossa lei complementar, ela tem 541, 542 artigos, 542, salvo engano. Desses 542, 50 artigos, sabe o que é? 50 artigos da lei complementar 214 tratam de o artigo tal da lei tal deixa de vigir, não tem mais vigência. A lei número tal, a lei 406, que trata do ISS, é uma lei de 68, foi revogada totalmente. Hoje o ISS não tem uma lei originária, que era de 68 ainda, está sendo revogada pela 214. E vários outros textos de diversas leis foram ou revogados, ou mudou a sua redação, ou acrescentou-se alguma coisa à sua redação. Aí você fica imaginando assim, caramba, como é que nós vamos conseguir entender que uma lei revogou tanta coisa, e foi numa lei, mexeu no pedaço, foi em outra lei, mexeu em outro pedaço, foi a outra, revogou inteiro, e foi a outra, mexeu numa redação.
você fica perdido no canavial. Já entrou no canavial? Você fica todo arranhado e não consegue chegar, de repente você está perdido. Então esse é o mundo é o mundo tributário que nós estamos começando a encarar a partir da 214. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, eu jogo essa bola para você, Lúcio, é o seguinte, a gente tinha o Simples Nacional, que de simples não tinha nada. Eu nunca achei simples. Né? Agora ele está simples. virando complicado. E aí, o Simples Nacional a gente sempre pensa no micro e no pequeno empresário. E aí a pergunta que a maioria aqui quer saber é o seguinte, o micro e pequeno empresário, com essa reforma tributária, o Simples Nacional deixa de existir, não vai deixar de existir, ele continua, o micro e pequeno vai pagar mais imposto, vai pagar menos imposto? Eu vou fazer um resumo dessa questão tributária, da reforma tributária, para a gente chegar na questão do simples. Como eu disse anteriormente, a sopa de letrinhas, eu tenho o PIS e COFINS, se transforma no CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tem o ICMS, o ISS, que são tributos que se transformam no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Isso, como o Darcy falou, vai existir paulatinamente de 2026 a 2033. Então, durante esse período, vocês vão trabalhar em conjunto. Não vão coexistir durante esse tempo, enquanto um vai diminuindo, o outro vai aumentando. Então, hoje eu tenho uma alíquota para PIS e COFINS, vou ter uma alíquota para o CBS, enquanto o CBS vai aumentando, o PIS e COFINS vai diminuindo até 2033 se extinguir. Isso é o que vai acontecer para todos, né? Quem é tributado pelo lucro presumido, quem é tributado pelo lucro real. Aí faço a pergunta, quem é prestador de serviço? Tem a sua atividade como prestador de serviço. Como a gente já dito anteriormente, esses vão ser os mais afetados. Porque se você colocar hoje... eu vou arredondar, né? Dependendo da atividade de cada um, pode ser 16,33, 17, no todo, tributado pelo lucro presumido, o seu percentual de imposto sobre o seu faturamento. Isso está indo, não temos ainda uma decisão plena, mas de 26,5% a 28%. De redução de tributo, o que a reforma tributária está trazendo para você? Mas nenhuma. No final das contas, quem paga essa conta é o consumidor. Sim, porque você de alguma forma vai ter que repassar para o teu custo, né? O teu custo vai aumentar, você vai passar para o teu bem, para o teu prestador de serviço, ele também vai ter que subsistir com esse gama de tributos aumentando desta forma, quase que o dobro não tem. Voltando à carga do Simples, o que é o Simples hoje? Eu tenho um conjunto de tributos com esse nome de eu ter um único documento tributário, né, um único documento de arrecadação, na qual eu tenho um conjunto desses tributos com um menor percentual. Para a reforma tributária, na qual eu tenho, todos os anos, a opção de fazer a continuidade dele ou não nesse tipo de tributação. Tenho até 31 de janeiro para poder fazer a opção de me manter no Simples ou deixar de sair do Simples. Com a reforma tributária, o Simples ele passou a ter dois momentos, abril e setembro. Eu vou ter que continuar a ratificar a minha opção de ser Simples. Mas é um Simples como é hoje? Não, porque eu vou ter que optar se eu fico no Simples tradicional, como é a tributação hoje, ou se eu vou fazer o recolhimento do IBS e do CBS por fora do Simples. É difícil de entender, mas é isso. Eu vou fazer recolhimento de dois tributos que estão sendo criados fora do conjunto que eu tenho hoje. Mas por que eu tenho que fazer essa opção? O que é melhor? Vai depender exclusivamente do teu cliente. Por que do teu cliente? Porque a ideia da reforma tributária é eu não ter mais tributos cumulados, então eu tenho que ser não cumulativo. O que é isso? Eu não posso ter um em cima do outro, né? Eu termino com essa cascata. E aí ele diz que o Simples vai poder gerar créditos para quem ser o tomador de serviço daquela empresa ou do produto que ele comprar. Mas para que eu possa gerar esse crédito para quem é meu cliente, só vai ser possível se eu calcular o IBS e o CBS por fora. Então o que a gente diz hoje? De Simples não tem mais nada. Ele passou a ser complicado. Eu vou ter duas formas de calcular esse Simples de acordo com a opção que eu quero dar ao meu cliente, para que eu continue sendo competitivo. Trazendo de novo a memória de vocês. Eu sou
cliente do Eduardo comprando o material dele e eu posso usar pelo uniforme como, se a lei me permitir, né, são várias nuances, permitir que o uniforme dele possa ser um insumo meu, possa ser um crédito, ok? Para eu diminuir o imposto que eu tenho que pagar, vou usar esses créditos que eu estou recebendo do Eduardo porque eu estou comprando dele. Se ele for simples, comum, ele não vai me gerar crédito nenhum. Mas o Darcy tem uma outra concorrente do Eduardo que não é simples, ou que calcula o simples por fora. Ele me gera crédito. De quem eu vou comprar? Dele. Ok? E aí então, ele acaba quem... ficando mais competitivo no Exatamente. mercado por conta de gerar crédito. Exatamente. Eu vou gerar crédito, mas em compensação eu vou ter um aumento de... Né, eu vou gerar crédito para poder estar dentro de um mercado, continuar competitivo para aquele que é o meu cliente, mas eu vou gerar uma tributação maior. É ruim, mas é bom, né? Posso fazer uma pergunta? Pode. Então, vamos lá. Tentar entender aqui. Até simplificar o entendimento. Desculpa estar te atrapalhando. A ideia maior é essa, de que vocês façam as perguntas, fica mais fácil vocês poderem ir tirando as dúvidas e entenderem o que vocês precisam fazer. No conjunto do que falou o Darcy e do que está falando o Lúcio. Quando o Darcy falou de sonegação, o recolhimento... Volto a afirmar, você está sendo gravado, tá? Calma. O recolhimento de imposto, ele é feito na emissão da nota fiscal, pelo menos a maioria do recolhimento desse imposto. Então, vocês estão me dizendo que essa reforma tributária, ela está vindo para poder fazer até mesmo o tomador de serviço fazer a exigência das notas fiscais. Sim. Se eu estiver falando besteira, você não, me sim, tá? sim. Ele vai exigir a nota fiscal porque ele vai ter um benefício do governo. Ou seja, quem faz serviço que não emite nota fiscal, ele meio que já vai ter que se enquadrar a isso. Está cometendo uma fraude, um crime, uma sonegação. Mas ele quer fazer, ele faz 10 serviços. Dos 10 ele emite 5 notas, 5 notas ele não emite. Basicamente ele vai ter que emitir as 10, porque o cliente dele vai ser induzido a exigir a nota fiscal. Para poder gerar o crédito para ele. Assim. Tem uma coisinha um pouquinho pior do que isso, tá? Precisa falar? Quer falar, Darcy? Pode falar. Tem uma coisinha um pouquinho pior. Foi adiada, mas ela não vai deixar de existir, tá bom? Foi adiada para 2027, começar numa escala, mas vai existir. Vocês já ouviram falar em retenção de impostos, né? Então, a reforma tributária traz o split payment. O nome bonito, né? O que é isso? Retenção do seu tributo no momento que você recebe. Você não vai ter mais opção. Então, eu prestei o serviço, meu cliente vai me pagar, na hora que ele me paga, o órgão financeiro já vai fazer a retenção. Então, só vai para a tua conta o que é a tua receita menos o tributo. Agora, isso vai afetar todo mundo a pensar no seu fluxo de caixa. Ele tem que pensar no seu fluxo de caixa. Essa é uma das perguntas. Perdão. Aí isso é muito grave. Você imagina a confusão que vai ser que o cartão de crédito, o banco, a rede, né, que recebe. Eles vão ter autonomia. Eles vão fazer esse desconto aí. Automático. Vai te entregar 90% do teu, 10% do teu serviço, ele vai direcionar para o governo. Isso. Agora, eu tenho crédito depois para descobrir onde é que está o meu crédito para eu aproveitar, porque eu perdi 10 lá na retenção. E na retenção você sabe que você aproveita lá no final. Sim. A outra operação. E alguma coisa. Mas, você trabalhava, até hoje, você trabalha com o dinheiro do imposto. Você não trabalha com o dinheiro do imposto? Você trabalha com 100% da sua nota. Só que agora, a partir de janeiro, a partir do... Você usa ele por um período para poder depois pagar. Até a partir de 27, não é de janeiro não, a partir de 27. Esse dinheiro não vai entrar no seu caixa. Olha que bonito. Então. Que loucura. Porque ele vai ter retido. E já vai ser retido imediato. Hoje o governo te dá o direito assim, eu pago ou não o tributo, né? Eu sei que eu estou devendo, eu tenho o débito daquele tributo, mas eu posso não pagar, depois eu parcelo, né? Que é muito comum. Isso acaba. Não é constitucional. Vamos falar com... Não vamos entrar nessa, não. Vamos entrar nessa, não. Deixa a gente falar sobre isso aí. Peraí, deixa eu falar um negócio para você.
Aí você não vai trabalhar Vai ficar quieto, vai ficar quieto até 4 horas. imposto. Aquela molezinha que surgia todo final de ano de refis, lembra do refis? Isso vai acabar. Você faz um outro parcelamento, não, isso aqui não tá bom, vou fazer isso aqui que é melhor. Esquece. Esqueceu. Esquece. Eu tenho uma para Cris muito boa. Cris, indústria, comércio ou serviço? O Lúcio já deu um adiantado. Serviço. Vai ser o mais atingido. O mais atingido. Mas eu, como indústria, não vai mudar muita coisa. Por exemplo, eu sou lucro real. Talvez não, talvez você tenha até um pouco. Sociedade aqui. Até que enfim eu escutei uma coisa boa. Eu vou ganhar então. Mas aí eu vou. Tem um ganho, mas aí, para a gente ter toda a noção disso tudo, tem que ser feito um planejamento. Depende da tributação que você tem, se você é tributado pelo presumido, pelo lucro real. Aí lucro real a gente sempre brinca que para ser um lucro real tem que estar muito confiante de que toda a sua documentação está idônea, tá? Porque senão você não consegue se aproveitar. No geral, a prestação de serviço vai ser o maior Sim. impactado e em segundo lugar vem o comércio. Isso. A indústria está no Prestação de terceiro, na serviço tá lá na terceira. frente. A gente vai comprar mal e vai prestar serviço e vai... Agora vamos para o top. Vamos para o top. Quando eu brinquei que é. Um outro ponto também. Na indústria, o IPI vai ser extinto. Extinto Sim, não. Vai ser alíquota zero. Vai ser alíquota zero. Não tem mais IPI. Pelo menos uma notícia boa. Eu já tô sorrindo. O Douglas já está entusiasmado. Mas eu vou deixar ele nervoso agora. Eu vi até um pouquinho ele comentando sobre isso. Você já deve ter ouvido falar da questão da tributação sobre distribuição de lucro. Sim. Okay? Não atinge todo mundo, é uma determinada faixa, mas tem que se pensar de como isso vai acontecer. Isso é complicado. Então, hoje você vai ser taxado em 10% acima do que você possa ter distribuição de lucro de 50 mil por mês. Né? Tirei minha distribuição de lucro, deu 55 mil, 5 mil vai ser taxado em 10%. 50 mil por sócio ou 50 mil no geral? Por pessoa física, por sócio. Então o negócio é arrumar um monte de sócio para dentro da empresa. Aí nós vamos para outra situação. É só os 50 mil? Não. Eu tenho um limite de 600 mil ano. Então, se eu tenho minha distribuição de 40 mil, mas eu tenho um prolabore de 15, eu ultrapasso os 50. Porque é a soma do meu rendimento no ano. Então, ao fazer a conta da distribuição de lucro no ano, mais o que eu recebo de prolabore, eu ultrapasso os 600 mil. E aí, quando eu ultrapasso os 600 mil, eu vou para uma nova tabelinha de imposto de renda, né, que você tem hoje a normal. Eu tenho uma outra agora, que eu vou de 0,2% até 10%, de acordo com esse limite que eu ultrapasso os 600 mil. Para fugir disso, prolabore. Aí quando eu brinquei aqui que vocês têm 20 dias para pensar. Quem pensa dessa forma, que tem uma distribuição desse montante, tem que optar em fazer a distribuição de lucro de 2025 ou lucros acumulados que tenham até 31 de dezembro. E aí a gente está orientando que vocês façam uma ata. A distribuição em si não é só até 31. Não, a distribuição do dinheiro não, mas o ato jurídico que autoriza que isso seja feito, tem que ser realizado e registrado até 31 de dezembro. Tem que fazer uma ata de sócios autorizando, já estipulando qual é o valor que está sendo distribuído e tem que ser registrado até 31 do 12. Aí depois você pode programar efetivamente a saída desse dinheiro do caixa da empresa para o teu bolso. Só cortando vocês um minutinho. Muita gente, eu vejo isso, e é normal, eu vejo muito por aí, muito empresário, muito pequeno empresário faz o cálculo do próprio imposto, não tem uma contabilidade por trás, não tem uma assessoria contábil, não tem uma assessoria jurídica, faz o próprio imposto, o próprio cálculo em casa, faz as próprias declarações, pagam as suas guias e tudo mais. Pelo que eu estou vendo, isso vai ser impossível. Nós estamos brincando aqui, acho que somando damos quase 100 anos, não é isso? Não é isso? De atividade no mercado. Até passa. Então, não trazendo a brasa para a nossa sardinha, né, como ditado popular,
mas são dois empresários aqui de mercado de muito tempo. Quando nós estamos aqui, exatamente ao longo desses encontros com vocês, sempre brincava de deixar um pouco nervoso o que é porque realmente tem que ter uma outra visão do que vai passar a acontecer a partir de janeiro de 2026. Muitas das coisas eu brinco para os meus clientes, que eu digo assim, 2026 é o grande teste. Né? É um período exatamente de teste de tudo que está sendo aplicado, tanto para os dois lados, para que as empresas se adaptem e o governo veja se nós vamos gritar ou não, né? Porque pode ser que a sociedade civil se junte e grite, opa, Exatamente. Isso é prejudicial a mim, A gente tem um vamos porém, fazer né? de outra forma. Quando todos os alunos da sala ficam reprovados, o problema é do professor. Sim, aí então- tem que mudar o professor. Aí nós estamos aqui exatamente trazendo que vocês possam refletir do que é melhor para vocês, independente de quem é cliente do Darcy, quem é cliente do Lúcio ou não, ou de quem é o profissional de vocês se alertarem a isso. Porque você vai ter que estar ali do lado do seu profissional, tanto ele tem que conhecer como você tem que conhecer. Eu brinco muito assim, eu vou casar, vou depois ter uma empregada doméstica que vai fazer tudo para mim. Mas tu só vai saber se ela está fazendo bem ou não se você souber fazer. Então, se você não tiver conhecimento daquilo que está acontecendo, você não vai saber se aquele profissional que está atuando para você possa estar fazendo bem ou não. Então, é necessário que vocês tenham conhecimento, fiquem próximos do profissional que atende a vocês para terem o maior conhecimento possível do que está acontecendo. Que são coisas que vão ser paulatinas ao longo desses 7 anos. Só que algumas coisas de imediato, como nós já tínhamos dito anteriormente, de imediato, muda o layout da nota fiscal. Quem é prestador de serviço, principalmente. Muda, né? Você agora vai ter um ambiente nacional para emitir a nota fiscal de serviço. Não vai mais emitir, a princípio, pelos municípios. Depende se o município aderiu ao convênio do governo federal ou não. Se ele não aderiu, você vai poder continuar emitindo no ambiente dele, mas vai ter que mandar todas essas informações para o ambiente nacional, porque é o que o governo federal quer, ele quer ter o controle de tudo. O que você tem de receita, o que ali vai originar de tributos para que ele possa receber. Então, primeira coisa, nós estamos já, para aqueles que já fizeram o convênio e podem estar dentro do ambiente nacional, no período de teste. Então, vai lá, se cadastra, porque muda alguma coisinha, tá? Parece, é quase igual, não é? Não, principalmente você que trabalha com a construção civil, tem que se preocupar com isso. Porque ele pede, que hoje você não tem, você pede código de obra, endereço total do imóvel onde está sendo realizada a obra, número da inscrição imobiliária da prefeitura da obra. Então tem que se preocupar. Por quê? Aí você vê, para que isso? O que se muda? Ele está fechando-se. Porque quando você faz o CNO da obra, quando eu digo você, o construtor, pode fazer pelo proprietário da obra, mas ele tem a obrigação de fazer. Quando você faz isso, o governo sabe que ele tem uma previdência a ser recolhida sobre aquela obra que está sendo realizada. Então, todo esse conjunto do que está acontecendo é o grande BBB tributário. Não tem como fugir disso. Como a gente chegou, em breve, não tem mais refis. Dentro em breve, vai acontecer semelhante para a pessoa jurídica o que você tem hoje para a pessoa física, que é receber uma declaração de imposto de renda pré-preenchida. Né? Você pode ir lá via GovBR, via certificado digital, você vai lá acessar, quando não é o período de fazer a declaração, o governo já te manda, a declaração pré-preenchida é essa aqui. Ele já sabe o que você recebeu, o que você gastou, ele calcula o teu tributo, você concorda ou não. Tem a possibilidade de alterar, você acha que possa estar errado ou não. Isso vai acontecer com a PJ. Todo esse investimento feito em tecnologia e através, não sei se Darcy olha dessa forma, é uma outra forma também que eu brinco de dizer que eu sou o maior funcionário público federal que existe, só que eu não tenho remuneração, eu não pago nada, né? Porque você tem o contribuinte e tem o federal, ou o órgão, né? O Estado aqui como um todo, querendo saber o que você tem que pagar a ele. O que ele faz? Vai criando obrigações acessórias, né? As duas devem ser o que mais sofrem com isso, né? Antigamente, nós somos do passado, nós tínhamos obrigações acessórias no primeiro semestre. Hoje você tem uma a cada semana. Né? Cada semana você tem alguma coisa para ser feita que tem um prazo, que você, se não fizer, vai ter uma multa, ou o que seja. Então, o que o governo fez? Ele vai criando instrumentos
né? Outra brincadeira que eu faço é você não vai ver nenhum fiscal hoje chegar e bater lá na tua porta. Isso não existe. Se isso acontecer, o pessoal brinca que às 6 horas da manhã, né? Já é delegacia de defraudações junto com você, porque ele já sabe que você fez uma grande M e vai ser preso, ou o que seja que for. Hoje é só confronto de informações. Eu alimento ele com informações. Depende do município. Então. Aqui em Caxias não vai acontecer. Então aí você tem, né, o órgão e tem o contribuinte. O órgão pede do contribuinte, eu quero essas informações de você. Só que ele não quer informação, diz para mim o que quer, não. Ele quer através de uma obrigação fiscal. E aí ele vai criando essas obrigações. Nesse meio, temos nós aqui trabalhando para ele, sem ganhar nada dele. Né? Eu alimento ele com todas as informações que ele precisa de você, para depois ele só fazer o confronto. Né? A CHS, né? A CHS aqui fez uma obra, teve 100 mil de faturamento. Eu vou lá, vou alimentar um documento, vou dizer que você teve 100 mil de faturamento, que vai gerar um tributo de R$1.000 para pagar, e aí eu faço uma DCTF e digo lá que você tem R$1.000 para pagar. A DCTF é uma declaração de confissão de dívida. Então, a partir desse momento, isso é um documento executório. Confessei que eu tenho aquela dívida para pagar. Se eu não pago, a Receita vai no escalonamento. Ela te manda para o que a gente chama de conta corrente, né? Tua dívida já fica lá, você não tira a certidão. Não fiz parcelamento ou não paguei, vai para a PGFN. Aí já está num processo de chegar a uma execução. Se eu na PGFN também não faço parcelamento no pago, dependendo do montante, esse instrumento não existia, hoje já tem, porque tem um limite acima de 10 mil, ele te executa, menos de 10 mil ele não executa. Vou perder tudo que eu tinha direito abaixo de 10 mil? Não. Fizeram um outro convênio, agora as dívidas abaixo de 10 mil vai para o cartório de protesto. Todas vão para o cartório de protesto, mas essa que ele não pode executar, ele vai para o cartório de protesto e ele termina com a tua vida financeira. E os outros, o valor maior, se eu não parcelo, além de já estar protestado, ele entra com uma execução fiscal. Opa, vem cá, vou fazer um bloqueio online na tua receita, vou ver os bens que você tem. Então, cada vez esse foco tecnológico da União, e aí os estados e municípios vão junto, é cada vez maior na sua vida tributária, financeira, do que você tem como teu empreendimento. Tem uma pergunta aí na plateia, Luciano. Uma pergunta bem prática. Hoje, eu presto serviços em vários tipos de KNAI, desde o anexo 3, anexo 5, e eu tenho essa noção de quanto eu sou tributado em cada anexo, eu conheço como funciona esse negócio. A partir de janeiro, com a entrada do ICBS e IBS, esse tributo, ele é verdadeiramente somado ao que eu já pago hoje, ou vai ficar em 2026 apenas em caráter de simulação? Responder, Cris. Em 2026 vai ser somente a nível de teste. Não vai valer, não vai ser para valer ainda. Somente a partir de 2027. Ou seja, então não preciso me preocupar em começar já a planilhar os meus reajustes. Sim, precisa. Você precisa começar a se planejar agora. Para você não sofrer um impacto muito alto em 2027. Já tem uma mudança direta. Porque o layout, a tua nota fiscal já vai ter lá a coluna de IBS e de CBS. Aí vai ter um percentual irrisório, muito pequeno, que você vai pagar, já para servir exatamente como um teste. E a outra pergunta ainda... Mas não foge de teus anexos, continua tendo os anexos, tudo normal. A 214 traz todos esses anexos. E a outra pergunta é, o fator R vai mudar alguma coisa? Não. Para o Simples, O Simples continua tudo igual. Que recolher, que continuar como está hoje, né? O Simples normal, não vai mudar nada. Não muda nada. Vai mudar para quem optar por recolher o IBS e o CBS por fora. Para poder gerar crédito para o teu cliente. Luciano, você só vai pagar por fora dá uma expressão meio dizendo assim que é alguma coisa que todo mundo está acostumado, mas ninguém fala que faz. Agora o governo também vai fazer o por fora. Agora, esse por fora você só vai recolher por questão de competitividade. Você não perder seu cliente para o seu concorrente. Só por causa disso. Mas se você está no centro, não vai mudar absolutamente nada. Sim, para aquele
para aquele empresário que lida mais com o consumidor final, tipo uma padaria, um comércio varejista, talvez ele não seja interessante para ele recolher agora, ele continuar no sentido normal. Tem uma pergunta Então, a maioria dos nossos associados talvez seja simples. Tem que provar. Não tem, teoricamente, muita mudança assim, radical que vai preocupar. Vai ter que pensar. Para MEI também? MEI vai aumentar. Não, só. Limite. Tem uma mudança que também já está acontecendo agora, já deixaram isso declarado, é que ele não vai olhar mais sobre a receita exclusivamente do CNPJ. Ele vai ver também do CPF, ele vai somar. Se as duas ultrapassam o limite, perde a condição de MEI, tá? Do Simples também, né? Deixa eu deixar eles mais alerta ainda aqui. Tem um MEI. Gosto que ficou feio. Para quem é simples, 4 milhões. Para quem é simples, limite 4 milhões e 800 anos, não é isso? Tô ali apertadinho. Eu acho que eu vou ultrapassar. Eu sempre brinco assim, ó. Se você está ultrapassando, é porque parabéns para você. Teu negócio está evoluindo, saia do Simples, escolhe outro tipo de tributação. Aí vem, que é o comum, que vai acabar. Vou abrir outra empresa, vou botar minha esposa como sócia e com a mesma atividade, mesmo endereço. A Receita também já deixou aí declarado, já está nos jornais, que isso acaba. Ela vai olhar num total. Mesma empresa, mesma atividade, mesmo endereço. Grupo econômico. Grupo familiar, eles chamam, né? Aí você tem o sócio, sua esposa, seu filho, junto as duas. Se as duas se somar, ultrapassar o limite, as duas são excluídas. Entendeu? Tem uma pergunta para vocês. O que vocês, na concepção de vocês, acham que isso vai impactar diretamente aqui principalmente nos pequenos municípios e nos negócios locais? O município? Eu não sou prefeito, mas vai impactar o município. O município é o seguinte. A gente não vai deixar de ter. Eu chamo essa. Não? Não vai deixar. Só vai ser extinto o nome. A forma dele ser redistribuído é que vai Quem ser. vai distribuir isso é O órgão federal. A União. Aí que é o problema. Ela vai pegar o dinheiro. Vocês já ouviram falar do isso negócio vai da dar ditadura tributária? Nós estamos portas dela, a meu ver. Ninguém vai falar isso, ninguém vai escrever isso. A ditadura tributária o governo quer saber da sua vida desde que você acorda de manhã até de noite, em termos de finanças, em termos de tributo, em termos de movimento da sua empresa. E ele quer arrecadar em cima das informações. O governo já tem o cartão de crédito, já tem o PIX. O PIX é um negócio que entrega muita gente. O cartão de crédito todo mundo sabe que entrega. Se o governo apertar um botão lá, puxar o gasto do Douglas no cartão de crédito, vai descobrir que aquela retirada que ele faz na empresa dele não dá para pagar nem a metade da fatura do cartão de crédito. O governo quer saber disso. O governo vai querer saber da sua empresa por que a empresa declara naquele formulário lá do Simples que tem um faturamento de 100 mil reais, mas acontece que a empresa comprou 300. Tem muitas empresas que estão desacordadas para isso. Um negócio tão simples. Tem ali uma contadora, a melhor contadora lá de Santa Cruz da Serra. Ela sabe que o governo sabe quanto a empresa comprou. Se comprou 500, vai vender 420? Não pode, mas isso é básico. Agora, só que o governo, a gente já sabia disso, tá? Agora, preste a conta aqui pra gente. Isso é uma ditadura tributária porque você estava fazendo errado, a verdade é. Você estava fazendo errado. E eu digo para você, eu digo para os empresários aqui, se você trabalhar certo, você acaba ganhando mais. Em tranquilidade, em sustos de autuações, etc. E quando você é autuado, você paga o dobro daquilo que você devia pagar, então não é exatamente uma economia que você faz. Então saia dessa ditadura tributária trabalhando correto. Trabalhar correto, no nosso entender, é você declarar aquilo que realmente você tem de envolvimento. Mas isso é impossível, você está sonhando. Não estou sonhando não, isso é possível. A empresa que não trabalha com orçamento, eu vou faturar 500 mil e eu tenho compromisso de 420, tá beleza.
Se chegar a 510, eu tenho que dar 2 lâmpadas acesas, porque eu não posso fazer aquela despesa, eu não posso fazer aquele investimento, eu não posso me empenhar nisso, naquilo outro, porque vai ultrapassar meu orçamento. Se a empresa não tem uma reserva mínima, está sempre dependendo do cartão de crédito empresarial, que tem um limite maravilhoso, mas o banco depois te atora, não vou falar isso, o banco depois te rebenta, e você sabe disso melhor do que eu. Tem muitas empresas que não conseguem fazer um Pronamp porque está com o nome sujo, está com o nome assim, está com o nome assado. Então, é hora também, e esse movimento do governo, no meu entender, vai ajudar as empresas a se organizar. Vai ajudar a nós, empresários, nos organizarmos. Ser empresário não é brincadeira. Eu não vou mentir que quando eu saí do Simples, e eu era um dos empresários, era um estilo de empresário que chegava no teto do Simples, abriu outro CNPJ. Chegava no teto desse outro Simples, abriu outro CNPJ. Chegou um momento que estava com 3, 4 CNPJs abertos e a gente acabou migrando para o lucro real. O lucro real, ele já faz você, já te obriga a ser um empresário melhor, organizar a casa, ser altamente gerenciável como você deveria ser, como simples ou lucro presumido. Exatamente, né? Na verdade, o certo era você nascer e crescer organizado, só que aí quando você vai para o lucro real, você acaba se deparando com aquela realidade que você tem que se organizar, senão você vai morrer. Moderador, a gente vê uns absurdos nas empresas ainda hoje. A empresa, o empresário, melhor dizendo, joga no contas a pagar da empresa o consórcio do carro que ele tem. Ou joga para a empresa pagar o cartão de crédito que a mulher dele gastou só nisso, em roupas, etc. Não tem nada a ver com a atividade da empresa. Isso é o cúmulo da bagunçação. Mulher dos filhos pagando pela empresa. Não, a tua despesa pessoal tu paga com o quê? Prolabore. Com o seu prolabore, meu Deus do céu. Cria uma conta sua. Você é o Darcy Ribeiro, então o Darcy Ribeiro paga as suas contas aqui, na conta pessoal do Darcy Ribeiro. A empresa destina para o Darcy o prolabore dele. Que esse mês pode ser menos, o mês que vem pode ser mais, e no outro mês pode ser nada. Se vira. A gente sabe que é duro você ver, somente prestador de serviço, no meu caso, né? No caso do Darcy, é você ver uma tributação passar de, vou arredondar, 17% para 28% de um momento para o outro, mas você não vê o retorno disso. Né? Se a gente, como o Eduardo falou, a gente pode dormir com a cabeça tranquila, o Darcy, a gente pode dormir com a cabeça tranquila. Desde que a gente tivesse a ideia de que aquilo que eu estou pagando, eu estou tendo a retribuição. Desde que você não precisasse pagar seguro, não precisasse pagar... vou pelo mais básico, né? Hoje, mais básico para a gente, saúde, educação e segurança. Né? Você não consegue andar na rua porque... Mas naquela questão de você olhar pelo um todo. Eu tinha um cliente que era uma copiadora. Ele comprava papel. Aí quando veio a nota fiscal eletrônica, somente eu fiz ele acordar. Comprava papel, mas tinha um volume muito grande, isso vocês podem usar como analogia para vocês. No balcão, as pessoas ficarem tirando cópia. Então, eu vou lá, tiro uma cópia, gastei R$1. Vou tirar a nota de R$1, o cara não me pediu, caixa 2, não vou pagar tributo. Aí eu fiz ele acordar, tá bom, você comprou quantas caixas de papel nesse mês? 10. Quantas cópias você oficialmente tirou através da tua emissão de nota fiscal de serviço? 100. O restante do papel está onde? Você tem um galpão do tamanho lá da empresa do Eduardo só para guardar a caixa de papel. Sabe? Então, esse controle, como o Darcy falou, ele já existe. Entendeu? O governo ele tem um controle inverso. Ele não precisa efetivamente olhar, somente que para a área de comércio, tá? Ele não precisa olhar efetivamente só para o que você vendeu. Ele vai olhar para o que você comprou. Se eu comprei, ou estou com um estoque enorme, estou deixando a mercadoria estragar, ou eu vendi. Se eu vendi e não emiti nota, estou sonegando. Receita de bolo, para não ficar em pé no ônibus para 2026. Planejamento. Uma palavra só, planejamento. Cuidar muito bem da sua documentação fiscal, contábil,
E o planejamento para você pensar no teu negócio, né? Qual a margem de lucro que você trabalha, qual o custo que você tem da mercadoria, pensar no teu negócio. Eu vou mais além. A gente faz parte de um clube que está cheio de especialistas. A gente tem 2 monstros aqui na frente falando desse assunto para vocês. Consultem esses cidadãos que estão aqui. Tá? Não tem distinção de um de outro. Os 2 têm mais de 40 anos de CNPJ aberto na área de contabilidade. Ninguém fica com 40 anos de CNPJ aberto se não tiver competência e não for bom. Eu trabalhando 46, né, desde 1979. Com a empresa... Não tem problema não. Com a empresa, 39 anos. Então, é muito tempo. Darcy tem 40 e pouco também, 45, né? Então, 53. Somando aqui, a gente já beirou os 100. Graças a Deus. Graças a Deus. Aos altos e baixos, né? Eu brinco também que eu pareço ser um cara meio sisudo, mas eu sou muito brincalhão. Eu brinco que já tive grandes momentos ao longo desses 45 anos de querer jogar tudo fora, tá? Não é fácil, não. Porque é muita responsabilidade e muitas das vezes você com um tempo muito curto para atender tudo e com uma obrigação muito grande. Acho que o Darcy deve agir dessa mesma forma. A minha responsabilidade perante o meu cliente ela é muito grande. Então, no sentido assim, se eu erro, a responsabilidade é minha. Eu vou pagar pelo meu erro para você. Não tem lógica, se eu deixei de calcular teu imposto dentro de um prazo correto e vou fazer você pagar uma multa, que essa multa seja sua, ela tem que ser minha. Eu tenho que fazer com que você tenha credibilidade e confiança no meu trabalho. Então, isso eu brinco com meus funcionários, falo muito para eles assim, ó, errar na minha empresa que fatura R$1.000 por mês é uma coisa. Eu errar na empresa do Eduardo, que fatura 10 milhões por mês, é outra. Totalmente. Então, o meu erro nele pode me falir. Né? Eu fechar a minha empresa. Isso é profecia. 10 milhões por mês. Eu costumo dizer, eu adoro esse ditado, quem chega no poço primeiro bebe água limpa. Vocês enxergam, na visão de vocês dois aí, vocês três, vocês enxergam isso como uma oportunidade de se preparar para o ano que vem e transformar isso numa nova oportunidade de negócio, numa oportunidade de você crescer, se melhorar e sair na frente do teu concorrente? Sim, tem. Com certeza. Essa implementação dessa nova modalidade de ser um empreendimento tributado, ele vai fazer com que faça com que você tenha um olhar mais crítico para o teu negócio, criando um planejamento maior para que você possa ter a percepção do que é aquele meu negócio, se ele me gera lucratividade, né? Ninguém monta uma empresa para que não tenha lucro. Sim. Eu vejo isso particularmente como uma oportunidade de negócio, como empresário, porque isso aí vai tirar os meninos de campo, né? Vai ficar só jogador profissional em campo, né? Os amadores vão acabar tudo batendo cabeça. Se você abrir agora... Mas isso vai acabar com a informalidade? Mas vai ficar difícil do informal trabalhar. Informal não sobrevive, não. Quando você fala informal, podemos pensar no food truck da esquina, naquele cara que está ali na pracinha vendendo o cachorro quente dele, não vai afetar, ele vai continuar. Agora quem presta serviço... Agora o Francisco, que tem uma padaria. Só você pensar, o Francisco tem uma padaria, que ele tem o cliente pessoa física, mas ele pode ter o cliente pessoa jurídica dele, que vai lá fazer um evento, fecha um pacote de mercadoria para poder... todo dia para a indústria dele, igual eu tenho... Ele vai ter que se aprimorar e pensar no negócio dele, ele não vai poder mais trabalhar de forma formal e meio informal, depende do cliente que ele tem. Se você abrir o YouTube agora, aí você vai descobrir que tem 457 cursos sendo oferecidos. Você pode se envolver com diversas imersões. Nem tempo por aí se você tem.
Aí você vai descobrir que tem custo para tudo. Só não tem custo para evitar custos. Mas custos você tem aos montes sobre qualquer assunto. E principalmente no assunto que nós estamos procurando debater aqui. Então, quem estiver informado, quem chegar primeiro na fonte vai beber água limpa, como o Eduardo falou. Quem estiver mais condições de competir, e a competitividade vai passar pela organização, pela preparação, pelo conhecimento, pela penetração aonde você tem que penetrar. E o que nós chamamos... gente que está dormindo. Ainda tem gente que, não, o negócio daqui a 2033 vai ser gradual, vai ser gradual. Mas as mudanças paulatinamente vão acontecer. 2026 realmente não vai ser um ano de muita mudança. Realmente não vai. Mas tem duas claras. Agora, né? Por isso que a gente começa a alertar já vocês, é porque tem duas mudanças que já são claras e que se você não fizer, no dia 2 de janeiro de 2026, você não emite a nota. Tem que emitir, mudar o layout da nota. Aí eu tenho um sistema que faz a emissão da minha nota. Tem um RP que controla toda a minha parte financeira. Vai lá ver se o teu sistema, se ele já está se adaptando para que no dia 2 de janeiro você já tenha lá a coluna do IBS e do CBS, porque se não tiver, você não vai emitir a nota, ainda vai ter a obrigação de pagar o tributo que não está lá declarado. Então, nosso alerta aqui é assim, tem algumas coisas que eu já tenho que estar preparando, apesar de eu ter essa escala da reforma tributária em 7 anos, tá bom? Mas a gente não respondeu a pergunta dele. Respondeu? Não respondeu. Não. Você quer saber se na marginalidade você vai poder continuar? Não. Ele não vai te responder isso. Não, ao contrário. Ele quer saber se o concorrente... Se os caras da marginalidade vão ficar vivos para continuar competindo. Eu tenho um amigo... O amigo do amigo meu. Eu tenho um problema. Eu tenho um amigo que trabalha muito na marginalidade. E aí você quer saber se esse amigo vai poder continuar trabalhando. Ele vai continuar sendo meu concorrente dessa forma. Ele vai ser seu concorrente dessa forma. Olha, com certeza, quem trabalha não pagando imposto é um seu concorrente de baixo senso, porque ele é um concorrente tremendamente desleal. O custo dele não pode ser comparado com o seu. Agora, eu duvido muito, não sei se o Lúcio vai concordar, eu duvido muito que quem vai trabalhar na marginalidade vai ter condições de continuar no mercado. Aí você vai dizer assim, não, mas acontece que quem compra dele ou de mim também trabalha na marginalidade. É isso que eu ia falar. Aí é uma cadeia de marginalidade. É uma cadeia. Mas essa cadeia tende a acabar. Tende a acabar. E isso é bom. Eu digo mais uma vez para todo mundo aqui. Trabalhar certo. Trabalhando certo, você ganha mais. Trabalha certo, o resultado é mais rápido. Poxa, trabalha certo, o resultado é mais certo. Eu trabalhando na marginalidade, pode ser que dê hoje, dê amanhã, na semana que vem você está cheio de problemas. Trabalha certo. Como é que você pode ter uma padaria, desculpa, Francisco, como é que você pode ter uma padaria com 12 empregados e só tem 3 registrados? Não pode. Por quê? Daqui a pouco você vai encarar no do trabalho uma reclamação trabalhista. Você pode falar, lá que faça acordo, etc. Mas é isso que você quer? Essa, a fisionomia, a cara da sua empresa, você quer? Encarando justiça ao trabalho para fazer acordo com o empregado? Eduardo, você é do ramo de automobilístico. Então, aí você imagina que o teu concorrente, eu cheguei lá com o meu carro, recebi uma colisão, amassou todo o meu paralama direito, quero trocar o paralama. O teu concorrente, se ele trabalha a marginalidade, ele vai chegar e vai me oferecer assim, eu troco o teu paralama, que o Eduardo, ele compra lá na concessionária, no fabricante, custa só o paralama in natura, sem pintar, R$3.000. Mas eu compro aqui no mercado negro ali, do pessoal que pega o produto alheio e depois desmancha, né? Eu compro por R$500. Então isso você não vai ter como deixar de existir. Vai continuar existindo. Essa marginalidade que é uma cadeia. Nós começando a ser retido lá na fonte, que vai dar um chabu. Nós, como os consumidores, é que podemos fazer com que isso acabe. Porque se eu sei que essa tua peça custa R$3.000 e outra me vendendo por 500, é porque eu sei que alguma coisa ali está errada. É uma mudança de paradigma do consumidor. É ele que vai fazer com que isso possa terminar. A gente sabe que isso é uma utopia, mas que pelo menos chegue aí aos seus 99% e não existe mais. Tá?
Pessoal, a gente tem mais alguma pergunta da plateia? Alguém tem alguma dúvida? O momento é esse. O momento é A gente esse. está se preparando para A partir o nosso bate-papo. a partir da porta lá para fora custa caro. É. Aqui a consultoria é grátis. O maior alerta que a gente está tendo aqui, Exatamente. eu e Darcy, é dar a vocês, cheguem perto do profissional de vocês, vejam o que você já é necessário você já se adequar nesse momento para que a partir do 2 de janeiro de 2026 você já esteja atendendo a legislação no que é pertinente à sua atividade, para que você possa emitir a nota fiscal tranquila, com calma. Por isso que eu peço já para quem, principalmente prestador de serviço, não esqueçam disso. Já entra no ambiente de teste, vai ver a nota fiscal, ver como é que você vai emitir. Vamos colocar que 90% das informações são iguais às que você emite hoje, mas tem alguns outros detalhes maiores. Hoje você tem 2 códigos no prestador de serviço. Eu estou usando a minha cabeça, município rigidário. Se você não paga, ele pode ser cobrado por isso, aí ele faz a retenção. Já faz logo. Sim. Perfeito. Vou sair, qual é a pergunta? Vou puxar a brasa, vou puxar aqui uma coisa para mim e para o Darcy. Sim. Vejam o profissional que atende vocês com outro olhar. Sim. Tá? Cobrança, né? Não só de cobrança. Isso, não só de cobrança. Não só de cobrança. Valorize o trabalho que ele faz para você. Sim. E a valorização, lógico que a gente gosta que ela seja financeira, mas se não, mesmo quando não pode ser financeira, que você possa seguir aquilo que ele está te orientando a fazer, seguir o que a gente mostra para você, como você tem que se comportar, dar essa credibilidade àquilo que ele fala para você, porque muitas das vezes a gente parece que é o advogado do diabo, né? A gente chega só com a coisa ruim. Poxa, vem esse contador, ele vai mais imposto para pagar, é mais não sei o quê. Não somos nós. Criam, né? Exatamente. Não somos nós. Mas o mensageiro. Nós estamos num meio só fazendo aquilo que você teria que estar dando para o contribuinte, a informação, trabalhando ela do jeito que ele quer receber. Não somos nós que criamos o tributo, não somos nós que criamos as obrigações. Ele só está ali. Cada dia, a gente, como o Darcy falou, são 500 cursos. O que a gente tem que estar se capacitando sempre, a todo momento, por alguma novidade que existe, então a gente está sempre aprendendo, sempre. Sempre estamos estudando aquilo que o governo impõe a vocês. Eu não quero ser cavaleiro do apocalipse para os meus clientes. Eu quero ser parceiro dos meus clientes. Sim, isso. Ser parceiro dos clientes. Contador que não é parceiro hoje vai ficar fechado no escritório com a porta fechada e ninguém vai entrar. Isso também se aplica a qualquer profissional de serviços. Não fica parado achando que o teu cliente não vier a você não vai procurar ele. Não, procura ele. Chega antes dele no problema que ele nem sabe que existe. Principalmente nós. Nós temos que saber o problema que ele vai encontrar lá na frente. E nós temos que procurar dar para ele alguma condição que eu descobri uma coisa, o meu contador descobriu uma coisa aqui que eu não sabia que existia. Então, eu posso confiar nele porque ele está procurando chegar antes do problema que eu não estava nem enxergando que existia problema. Essa reforma tributária, no meu entender, ela vem como... Na verdade, o simples já era o imposto único. O escopo era o imposto único. Vai pagar o imposto do simples e estava tudo bem. Mas descobriu-se que não podia ser tudo assim, então se colocaram alguns impostos dentro do simples e alguns limites. Uma empresa que fatura lá em cima não pode ficar no simples. Agora vem o IBS e a CBS com um só, não sei se você percebeu isso, com um só gestor, né, o Conselho Eles criaram um comitê gestor. E de outro é o mesmo. Então, o governo federal vai receber o imposto que era do município diretamente, o município recebia o ISS diretamente, o Estado recebia o ICMS diretamente, agora esse dinheiro vai para o governo. E o governo federal, a União, vai distribuir. Aí o município e o Estado vão começar a brigar com o governo federal, porque, peraí, eu não estou recebendo toda a minha parte desse imposto aí que foi recolhido. E aí, como é que fica? Se o contribuinte recolheu, porque a sonegação, eu tenho a impressão, eu posso estar enganado, eu estou sonhando, eu posso ter aqui um poeta tributário, sei lá o quê.
Mas a sonegação vai acabar. A sonegação, Sim. no meu modo de ver, tende, não diria, né? É um exagero, né? Poxa, vamos deixar os camaradas trabalharem também. Mas O governo vai não ser está mais preocupado difícil. com o pequenininho. Não está preocupado, não está preocupado. Mas está preocupado com os com a grandes pessoa física, Eduardo. Eduardo, o governo está preocupado com o pequenininho também, doravante. Porque o pequenininho, a quantidade de pequenininhos vai fazer um grande. E ele quer receber esse dinheiro aqui. Ele quer receber esse dinheiro aqui do pequenininho e do grande também. Agora o grande... A máquina, a gente está entendendo, ele está querendo principalmente taxar e ficar de olho em quem ganha mais. Não, tanto é que agora vai somar. Mas, por Vai exemplo, somar essa receita questão do da bem divisão considerado. essa questão da divisão de lucro, para mim, na minha visão, é isso. Não, ele teve que criar uma compensação, foi assinado ontem, né? A lei que faz aumenta a parte de isenção de imposto de renda da pessoa física, ele teve que criar uma compensação. E aí já vinha há muito tempo essa questão. A história de ser tributado de distribuição de lucro já existiu no passado. Tributa mais de quem Aí o ganha. pessoal gritou, né? Quando a gente diz pessoal, é o Congresso, né? Ah, pô, tá afetando a mim também porque eu sou empresário. Gritaram, acabaram. Agora voltou de novo e passou no meio termo, né? Que eles queriam taxar tudo, passou no meio termo. Do que eu ia complementar no sentido assim, são 7 anos, né, de graduação para que essa reforma tributária possa ser toda aplicada. E sempre é um momento político. Então vai depender do que tiver o Brasil naquele momento político dele. Pode ser que daqui a 3 anos, um outro governo, num novo governo disso ou daquilo, não deu certo, vamos fazer uma nova reforma, vamos mudar. Nós estamos num país que isso acontece muito, né? Aqui se aplica... Faz a lei hoje, mas como tem o princípio da anualidade, ele lá em fevereiro ele faz uma publicação do Diário Municipal com data retroativa, né? Porque senão não poderia estar sendo aplicado. Então, é um país que a gente não pode ter a certeza que isso que hoje está sendo implantado vai ser definitivo daqui a 7 anos. Tá? Nós temos que estar juntos. Uma dica de cada um para a galera que está escutando. Eu sempre digo um conselho, né? Foi falado de um conselho que nós daríamos para os membros do clube, etc. Eu escrevi um conselho aqui. Tá? Não sei se vocês vão seguir. Ninguém deve ficar preocupado ou apreensivo com a RT. Por mais que pareça complicado, preocupante e até difícil. Por mais que pareça complicado, preocupante e até difícil, o empresariado deve confiar na força do seu trabalho para vencer qualquer obstáculo, mesmo os de natureza tributária. Isso é muito bonito falado, né? Normalmente os conselhos, as máximas, as grandes frases são bonitas faladas, mas confie em você, confie no seu trabalho. E aí, eu sugiro que vocês tornem-se mais criativos. Nós temos que ter criatividade em qualquer ramo de atividade, fazendo pão, Francisco, instalando ar-condicionado, fazendo assessoria na área do Ministério do Trabalho, o que for, sejam criativos. Sejam criativos. E não há uma fórmula mágica, mas a fórmula que eu deixo, que eu sempre falo, aliás, porque você todo mundo já sabe. A gente não falou nenhuma novidade aqui não, sabe, Lúcio? A gente falou nenhuma novidade. Talvez até a gente tinha aguçado mais dúvidas do que soluções, mas a reforma ainda não começou, digamos assim, efetivamente. Mas se você tem um fator, se você botar na sua meta lá, eu gosto da palavra orçamento. Quem não orça não sabe onde está gastando, de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Sabe que você chega no final do mês, poxa, eu só queria 100 mil reais. Onde é que foi parar esses 100 mil reais? Então você tem orçamento, você tem um acompanhamento, um balacetezinho simples no Excel, você vai saber para onde foi o dinheiro e de onde veio esse dinheiro. E você deve se preocupar com uma coisa simples, tem mais faturamento do que despesa. Custo e despesa não pode ser maior que a receita. Agora, você está falando uma grande coisa. Estou sem Claro sinal que eu aqui, sei estou disso. tentando, não consigo Na sair. prática, você sabia? Eu sei que teoricamente você sabe disso. Você não pode faturar menos que os seus custos e as suas despesas. Senão você está andando, caminhando a passos largos para lugar nenhum.
E tem muita gente caminhando a passo largo para lugar nenhum, porque não se planeja, não sabe para onde foi o dinheiro, não sabe como é que está o mercado dele. Sejam criativos, preocupe-se com o seu negócio. Tenha uma vida pessoal, de forma a você estar preparado para encarar as dificuldades do seu negócio, que todo mundo tem. Tem que você acorda de manhã, acho que eu vou mudar de ramo. Vou abandonar isso aqui, vou vender limão na feira. De repente é mais rentável. E às vezes não é o volume de faturamento que vai dizer se a sua firma está bem ou está mal. Às vezes, quem fatura metade do que você está faturando está ganhando mais, a margem de lucro é maior. Então você tem que estar atento para isso. Você tem que estar atento para isso. E aí você vai precisar de uma assessoria. Procura o Lúcio. Aí se o Lúcio estiver com a porta fechada, procura mim. Faça orçamento. Ele não falou orçamento? Faça orçamento. Parceria barra 2. O meu conselho é parte do que o Darcy já falou, planejamento, buscar organização nos seus despesas, nos seus receitos, no seu negócio. E conhecimento. Eu vou usar assim, eu tive um cliente ano passado, logo no início da minha atividade profissional, eu nunca mais esqueci o que ele falou para mim. Eu acho que outro dia eu brinquei com a Tabata que eu posso até jogar contra a atividade dela, no sentido, ele falou isso para mim, era um advogado no Instituto de Previdência Privada dos funcionários da Infraero. Ele falou assim, eu chegava na sala dele, mesa limpa, tudo sem nada, ele falou, uma primeira coisa, eu delego, não fico com tudo para mim, delego também que as decisões sejam tomadas não só comigo, e eu não resolvo o problema, eu previno o problema. Então, a minha função hoje como contador, a do Darcy também, é fazer com que vocês não tenham problemas. Porque não adianta eu deixar o problema acontecer para que depois eu tente resolvê-lo. Fica mais caro. Pode ficar muito mais caro, pode ser muito prejudicial aos dois. Tanto a nós como profissionais, como a vocês como contribuintes. Então, fiquem próximos ao profissional que atende vocês, pensem junto com ele, peçam orientação do que tem que ser feito, vão acompanhando junto com ele. Valorize o profissional que está do seu lado. A gente fica por aqui nessa manhã. Queria agradecer muito a presença de vocês. Só complementando, eu acabei de enviar para o Clube dos 100 duas cartilhas, vamos colocar assim, uma explicação um pouco maior do que é essa parte da reforma tributária, dá para vocês terem uma amplitude maior ali do que a gente tentou passar aqui, e tem uma revista da Sercom também, que vocês já estão recebendo em avant-première, né, a primeira revista, tá bom? Obrigado.